A Rede de Proteção de Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes foi apresentada na sessão da Câmara de Pato Branco na quarta-feira pelo Conselho Tutelar. A convite da vereadora Leonira Viga Notenser, integrantes do Conselho relataram o número de atendimentos realizados, perfil de identificação do abusador, como agir com uma criança abusada e como denunciar. De acordo com o conselheiro Renato Gardaz, no ano passado, início deste ano, o Conselho registrou 32 casos de abuso sexual e violência, que integra prostituição e aliciamento. Pelos dados, a maioria dos abusos, 65%, ocorreu no âmbito familiar. A gente fez de 2013 até o início de 2014, registrados pelo Conselho Tutelar, foram no total 32 casos. 32 casos de abuso sexual e violência sexual, que engloba também situações de prostituição, aliciamento, tudo envolvendo situações sexuais, né, contra crianças e adolescentes. O ambiente que se processa todo esse abuso sexual, aonde? Na maioria dos casos, inclusive registrado que a gente tem, mais especificamente 65% dos casos de Pato Branco aconteceram dentro do âmbito familiar. Foram realizados por membros da própria família a situação de abuso. Ainda assim, estamos abaixo da média nacional, que é de 80% desses casos acontecerem dentro do âmbito familiar. O que entra no caso de abuso sexual? O caso de abuso sexual em si é a questão da agressão, da violência física, em troca, obviamente, do aprimoramento da situação de prazer sexual de um adulto ou até mesmo de um adolescente contra uma criança ou um adolescente. A situação de prostituição infantil, o aliciamento de menores para fins de prostituição, a situação de pedofilia, que se difere da situação de abuso sexual. Então, tudo isso está englobado na situação de violência e abuso, né? O que preocupa bastante é que, principalmente, os próprios pais, às vezes, são os principais autores. Exatamente. Em Pato Branco, o nosso levantamento que foi feito foi que os pais estão em primeiro lugar, pais e padrastos são os primeiros colocados em agentes que são os principais violadores em casos de abuso sexual. Na verdade, no seio familiar. Né? No seio familiar. Infelizmente, acontece isso. Vocês que trabalham com esses problemas, é possível dizer a motivação de tudo isso? Olha, infelizmente, como a gente ressaltou, identificar o abusador é difícil, né? Ele pode ser uma pessoa rica, uma pessoa pobre, alta ou baixa. Normalmente ele não se expõe para a sociedade. Esse é um problema que para ele também ele se resguarda. Acaba aparecendo só na hora errada. Acontece muitas vezes situações de bebida alcoólica, situações de sanidade mental da pessoa, situações de droga que acabam influenciando para que essa pessoa acabe cometendo esse tipo de situação contra uma criança ou um adolescente. Agora, certamente também, às vezes nem tanto pelo álcool, pela droga, enfim, mas mesmo por ficar muito tempo com a criança, especialmente meninas, o que acontece também com meninos, né? Muitas vezes. O convívio também, o convívio familiar, esse tipo de situação é um agravante muito forte. É um número importante que a gente tem na cidade aqui, que as situações não acontecem só com meninas. O foco que se tem do abuso sexual é apenas contra do sexo feminino, mas não acontece também contra pessoas do sexo masculino. Infelizmente, é bem variado. Os números de Pato Branco são bem diversificados. Acontece tanto com meninas quanto com meninos. A denúncia por parte das mães, enfim, das conviventes, às vezes, demora muito também, né? Infelizmente acontece em situações onde a mãe acaba omitindo, justamente por ser um membro da família. O silêncio, a gente sempre foca que o silêncio, infelizmente o silêncio, tanto na questão da denúncia, quanto na questão de se contar, a criança contar para os responsáveis, é uma arma que infelizmente vai contra a punição contra essas pessoas. Infelizmente ainda acontece muito disso. Tem a questão até do medo, mas hoje quais são os mecanismos? Como denunciar? Então, a denúncia hoje pode acontecer com o Conselho Tutelar, diretamente na Delegacia de Polícia Civil, com a Polícia Militar no tradicional 190, pode acontecer também diretamente no Ministério Público e em outras situações também a própria escola pode receber denúncias dos próprios adolescentes ou das crianças, porque no âmbito escolar acaba acontecendo muito dessa situação aparecer, às vezes sem querer, então a gente espera que essas denúncias possam vir de qualquer um desses lados. O Disque 100 é muito importante, porque o Disque 100 é um número fácil, existe, o Paraná é um grande alavancador do Disque 100. O Disque 100 ele é totalmente sigiloso, ele tem um endereço online também, que é o disque100.gov.br, que as denúncias podem ser feitas de maneira online pela internet, e principalmente o Disque 100, que é totalmente sigiloso e fácil de fazer, e ela chega até o órgão para ser feito a situação da decorrer, né?